Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao módulo 5 do Seminário Teológico Palavra de Vida. Hoje nós estamos com a videoaula 5 de Paracletologia ou Pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Uma breve revisão da videoaula 3, nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, personalidade do Espírito Santo, ou pessoalidade do Espírito Santo. Ele sonda as coisas profundas de Deus, ele fala, ele ensina, conduz e guia, intercede, dispensa dons, chama homens para o seu serviço, sente ciúme, dá ordem, ama, testifica, pode revelar os mistérios de Deus, podemos mentir ao Espírito Santo, podemos blasfemar contra o Espírito Santo. A gente não faz isso a uma energia ou a uma força. A gente só faz isso, né? A gente mente e blasfema a uma pessoa, né? A gente dirige isso a uma pessoa, não a uma energia ou a uma força. O Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo não é força, uma força que está atuando, uma força ativa, a energia de Deus em movimento, a energia de Deus em ação. O Espírito Santo não é isso, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele sente ciúmes, ele dá ordens, é a terceira pessoa da Trindade. E nós falamos na última aula, videoaula 4, sobre a divindade do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, é a verdade, amor, santo, criador. Essas referências também nós vimos na última aula. Agora nós vimos as referências que dizem respeito à personalidade e à divindade do Espírito Santo. Agora nós vamos, na aula de hoje, na videoaula 5, aprender alguns nomes atribuídos ao Espírito Santo. A matéria está na descrição do vídeo, sempre, amém, irmãos? Nomes atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo possui diversos nomes que descrevem a natureza de seus diversos ministérios. Veremos agora alguns nomes dados ao Espírito Santo, dados a ele, que são encontrados nas Escrituras. O Espírito de Deus, Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Consolador, João capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito da promessa, Lucas capítulo 24, versículo 49, disse Jesus, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Gálatas capítulo 3, versículo 15 está escrito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito da verdade, João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O Espírito da vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de seu Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito da glória de Deus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 4, se pelo Espírito de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
o Espírito eterno, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E o Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Observação importante. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, o profeta falou sobre a ação que o Espírito Santo teria no ministério terreno de Jesus, citando 7 nomes relativos a ele. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui, mais 7 nomes, relativos ao Espírito Santo. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Nós somos a sua morada, sendo, portanto, casa espiritual de Deus. Deus pode e quer, por meio do Espírito Santo, ter uma relação profunda com o homem. O homem conhecerá mais a Deus quando ele conhecer mais o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos mostra quando erramos e nos leva a um concerto com o Salvador. É Ele quem nos faz entender o amor de Deus revelado em seu Filho, Jesus, e sua morte na cruz do Calvário, realizando assim a maravilhosa obra da redenção. Podemos ter uma profunda comunhão com Deus. Para isso devemos estar como Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, e ali ele começou a pregar a palavra de Deus, a levar a mensagem. Em Atos capítulo 4, versículo 8, lá em Atos capítulo 2, ele também já tinha pregado, e quase 3.000 almas haviam se convertido. É o Espírito Santo quem está junto à igreja na grande batalha contra o mal. Jesus disse que ele viria e estaria para sempre conosco, habitaria na igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo quando disse, enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui nós temos o Espírito Santo habitando na igreja, nos capacitando, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está habilitando um povo para ser arrebatado. Os mortos em Cristo, que ele fez a obra de levar essas pessoas a Cristo, morreram em Cristo, e os vivos em Cristo serão, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e subiremos, todos nós encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. E aqui na terra vai iniciar os 7 anos da grande tribulação. Amém? Mas isso é assunto da escatologia bíblica. Resumo da videoaula 5. Olha só quantos títulos nós podemos ver que o Espírito Santo tem. O nomes, Ele é o Espírito de Deus. Títulos não, nomes dele, O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de seu Filho, o Espírito da glória e de Deus, o Espírito eterno, o Espírito de adoção. Caso o irmão ou a irmã tenha observado,
Irmão, se você observou que de repente, igual aqui, por exemplo, eu esqueci algum nome do Espírito Santo aqui, né? Falei vários, né? Espírito da promessa, da verdade, da graça, da vida, de seu filho, Espírito eterno, de adoção. Se eu esqueci algum, põe no comentário, amém? Pode colocar. Igual, por exemplo, se tem alguma coisa relacionada à pessoalidade ou divindade do Espírito Santo, ou alguma coisa que eu não comentei, porque a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto. Todos nós temos limite, chega um momento que a gente não tem mais, ou não aprendeu, ou não sabe mais, mas se o irmão às vezes sabe, o irmão tem uma visão, não, aqui cabe esse comentário, aí o irmão pode comentar, pode enriquecer o estudo. Eu percebendo que é pertinente ali aquela colocação, aquela referência, eu vou incluir no próximo estudo, amém? E assim a gente vai aprendendo um com o outro, a gente vai interagindo, amém, irmãos? E então é isso para hoje, essa aula falando sobre os nomes do Espírito Santo, né? E nós falamos também sobre o Espírito, a divindade do Espírito Santo, que ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente, verdade, amor, santo, criador. E falamos que ele é uma pessoa, ele fala, ele ensina, ele conduz e guia, intercede, dispensa dons, dá ordens, né? Dons ministeriais e dons espirituais. E eu convido os irmãos a compartilhar esse conteúdo com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Se você ainda não o fez, eu te convido a conhecer o módulo 1, 2, 3 e 4 do nosso trabalho. O módulo 4, que é Cristologia, ainda faltam umas 2 aulas para eu poder encerrar esse módulo. Mas eu já quis começar o módulo 5 porque o término do módulo 4 vai exigir tempo de mim e no momento eu já tenho essas aulas aqui mais facilitadas, mais preparadas, então eu não quis demorar com o conteúdo, porque nós temos aproximadamente 15, 20 módulos para compartilhar com os irmãos e eu quero acelerar esse conteúdo, irmãos. Eu quero ver se eu coloco aqui pelo menos umas 3 aulas por semana, amém? Para a gente poder já começar em breve, permitindo o Senhor, vamos estudar a Trindade. O módulo 6 será sobre a Trindade Divina, amém? Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esquece de compartilhar com irmãos e amigos que gostam de estudar a palavra de Deus, que gostam de evangelizar, que gostam de pregar, que gostam de ensinar. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus.